Olá, bom dia, irmãos e irmãs, salam aleikum, tudo bem? Espero que todos tenham um excelente fim de semana, um ótimo domingo iluminado e abençoado por Deus, ok? Hoje eu resolvi fazer um vídeo para dizer, para quem não sabe, quem foi o tal do profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Eu falei dessa maneira porque muitas pessoas já me perguntaram, né? Quem é esse tal de Mohammed? Eu nunca ouvi falar nele. Bom, eu tenho uma forma simples de explicar isso. Nós somos brasileiros, moramos num país cristão, que é o Brasil, ok? O que acontece? Para a Igreja Católica, para o cristianismo, eu percebo que é como se a história ela tivesse parado no tempo depois de Jesus, certo? Jesus teria sido o último profeta, o último mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele. Mas não, né? Na verdade, a história não se estagnou aí. A história ela teve uma continuidade, ela não parou. E na verdade, após Jesus, nós tivemos mais um outro profeta, mais um mensageiro, além de todos que já existiram na história desde o princípio, desde Adão. Então, como é que eu vou explicar isso para vocês de uma forma bem simples, para que todos entendam? Tanto Jesus como os outros profetas, e como Mohammed, o último deles, que é o que é seguido no Islã, todos eles descenderam de Abraão. Abraão, ele é considerado o patriarca de todos os profetas. Quem conhece a Bíblia, os cristãos principalmente, podem confirmar isso. Lá no Antigo Testamento, vamos voltar lá. Deus fala para Abraão que ele lhe dará uma descendência muito nobre e que todos os outros profetas da história serão descendentes de Abraão. Então todos eles vieram dele, por isso que ele é o patriarca. Veja bem, Abraão teve 2 filhos, homens, Isaac e Ismael. Isaac teve seus filhos, descendências, que descenderam a Moisés, certo? Muito conhecido por todos nós. Os 10 mandamentos estão lá. E o outro filho, Ismael, teve seus filhos, descendência, e deu origem a Mohammed. Então, muito bem. Só depois que a gente estuda, que a gente lê, que a gente obtém conhecimento, que a gente sabe, né? Quem são as pessoas, o que é a história. Eu mesma, também antes de ser muçulmana, antes de me reverter ao islamismo, eu também não sabia quem era esse profeta Mohammed. Eu também pensava da mesma forma. Eu nunca ouvi falar quem é ele, o que ele disse, quem ele foi. Então, estudando, que é o que todo mundo deveria saber antes de julgar e criticar, antes de falar mal e ofender, Mohammed foi um descendente do profeta Abraão, tanto quanto Jesus e tanto quanto os outros profetas, Jacó, Davi, Jonas, ok? Então ele é de descendência de Abraão também, tá? O pai de todos os profetas. Muito bem. Então hoje eu queria mostrar para vocês, eu até já comentei desse livrinho, acho que no último vídeo, penúltimo, um livrinho que eu li que fala sobre a vida do nosso profeta, a biografia dele. É esse livrinho aqui, ó. É um livro excelente, ele é realmente surpreendente. Eu recomendo que todos leiam. A gente não deve somente se basear no Alcorão, tá? Existem muitos livros que a gente pode ler, que a gente deve ler e que só servem para o nosso conhecimento, para o nosso engrandecimento. Não se esqueçam que o Islã, ele reconhece e oferece
o conhecimento para as pessoas, tá? O estudo, o trabalho. Então, esta biografia aqui eu recomendo, é maravilhosa, além de que é uma excelente aula de história, é muito bom mesmo, ok? Eu marquei aqui 2 pontos para vocês que eu vou ler, tá bom? Uma é sobre o aspecto do profeta, porque como vocês sabem, o Islã, ele não mostra figuras, pinturas, desenhos, esculturas do profeta Mohammed, e nem de nenhum outro profeta, nem de Jesus, nem de Moisés, nem de Abraão, de nenhum. Porque para o Islã isso é um desrespeito, ok? Vocês veem, por exemplo, que a igreja católica, né, a cristã, ela está sempre com a figura de Jesus, mostra a figura de Maria, etc. Mas no Islã isso não é permitido, ok? Só um momentinho que eu preciso botar meus olhos. Pronto, agora sim. Eu vou ler para vocês como ele era, o seu aspecto, ok? Então aqui fala assim, os atributos e o caráter de Mohammed. Os muçulmanos creem que é proibido retratar a imagem dos profetas por respeito e reconhecimento a eles. Por isso não existem desenhos ou imagens do profeta, ou dos profetas que o antecederam. No entanto, a história islâmica está repleta de textos e relatos que registram e descrevem com exatidão as qualidades físicas do profeta. Então vamos lá. Que aspecto tinha? Mohammed era um árabe de nobre linhagem e de cútis branca. Era de altura mediana, de aparência forte, ombros largos. Seu ventre nunca se sobressaiu do perfil do dorso, ou seja, ele era chapadinho. Andava com passo firme, animado, levantando sempre os pés do solo. Os companheiros do profeta o descreviam como uma pessoa de aspecto agradável, e quando alguém o via, logo respeitava, e quem o acompanhava o amava. Tinha uma testa larga, nariz acentuado, sobrancelhas largas, olhos grandes e negros, dentes bonitos e um sorriso afável. Tinha cabelos ligeiramente cacheados e uma barba espessa. Seus companheiros diziam que tinha um rosto amigável, que irradiava tanta luz que parecia uma lua cheia. Não tinha uma risada estrepitosa, mas quando sorria, viam-se seus dentes como se fosse uma chuva de granizo. Sua alegria e personalidade extrovertida era apreciada por todos. Eu queria deixar isso aqui claro, simplesmente porque assim, teve uma irmã que colocou um vídeo esses dias no Facebook e que também falava sobre, não só para o uso de perfume, que eu já falei antes também, que muitos dizem que é proibido, mas que não existe em lugar nenhum dizendo isso. E também sobre a beleza, né? Então aqui ele também fala assim, sobre o profeta. Gostava da limpeza, se vestia bem, sem simulação ou exagero. Fazia uso de perfume e usava tintura nos olhos, ou seja, ele se pintava. Era comum naquela época os homens pintarem os olhos de preto, assim como o meu, um delineado. Inclusive, o meu marido pinta os olhos de preto. Sua casa era simples, de uma cabana com paredes feitas de barro e um teto elaborado com folhas de palmeira. Muito bem. Sobre a beleza, eu também queria falar aqui nesse outro livro que eu também já li, que também é muito bom, que é A Mensagem do Islã. Então eu marquei aqui para vocês. Esse tópico fala sobre o orgulho. Então o profeta, que a paz esteja sobre ele, diz: uma pessoa que tiver o equivalente a uma semente de grão de mostarda de orgulho em seu coração não entrará no paraíso. Um homem lhe perguntou: ó mensageiro de Alá, e se uma pessoa gostar de vestir boas roupas? E ele respondeu: por certo, Alá é belo e ama a beleza. O orgulho é que você rejeite a verdade e despreze as pessoas. Então, esse é o orgulho, não é o orgulho sobre a beleza. Então, o que eu queria deixar claro aqui, que a beleza, ela não é proibida, certo?
E não existe em lugar nenhum que proíba a mulher, por exemplo, também de se maquiar, visto que o próprio profeta se pintava. Também não há em lugar nenhum dizendo a proibição sobre o perfume, visto que o próprio profeta se perfumava. Então, assim, eu acho que o Islã já é uma religião, assim, tão discriminada no mundo inteiro, porque ela é sinônimo de terrorismo e de opressão. Então, eu não entendo, assim, por que ensinar nas aulas de religião tanta proibição, entende? Se na verdade também a mulher tem tantos direitos, é a religião que mais deu direitos à mulher. Marquei aqui também um outro tópico que diz o seguinte: o que é permitido para as mulheres. O profeta disse: por certo, Alá tornou permitido usar seda e ouro para as mulheres da minha ummá, mas proibiu para os homens. Ou seja, também já fui criticada. Ah, você usa brinco, você usa anéis, você usa pulseira. Mas não há escrito em lugar nenhum que é proibido. Muito pelo contrário, está aqui nas palavras do profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Então, gente, eu queria pedir para vocês e deixar claro nessa minha mini aulinha de hoje que o Islã não é uma religião de proibições. Na verdade, ela é a religião que mais deu direitos à mulher, certo? Então, assim, procurar ler mais um pouco, estudar mais um pouquinho, não somente o Alcorão, mas muitos livros, porque tem muita literatura muito interessante e surpreendente que você vai encontrar sobre o Islã e que vai abrir a sua mente em relação à religião, ok? Então, queria deixar esse recado hoje para vocês. Muito obrigada. E não vamos perder a nossa feminilidade, porque não há tantas proibições assim, ok? Há muitas facilidades na religião. Um grande abraço, um grande beijo, meu coração para vocês. Um grande beijo e até a próxima aulinha. Tchau!